MacBook Air com chip M2 ou MacBook Air com chip M1? Qual é melhor para comprar pensando no uso leve e produtividade? Olá pessoal, eu sou o Gabriel Dupin e hoje eu vou tentar responder essa pergunta para ajudar vocês a comprar o melhor Mac para o seu uso. Aqui do lado temos o famoso MacBook Air com chip M1, no caso a versão básica, 256 de SSD e 8 GB de RAM. Computador que chegou em 2020 e mudou o mercado com seu chip ARM que, não tem nem o que falar. Revolucionou e é fantástico, bem melhor que os MacBooks Air com chip Intel, com processador Intel. E pouco tempo depois, a Apple lançou o M2, que teve uma grande diferença no design. A tela continua de 13 polegadas, só que agora temos o Note com a webcam. A webcam é essa que finalmente é 1080p, enquanto do Air M1, que vocês estão me vendo agora, é uma webcam HD 720p, beleza? Vocês podem ver que a qualidade foi um upgrade bem legal. De design tivemos também grandes mudanças. Agora ele tem esse design mais quadrado, com bordas um pouquinho mais quadrado, mostra bastante marca de dedo, como vocês podem ver. E finalmente temos a volta do MagSafe. Então, além das duas USBs tipo C, temos só o M1, temos só duas USBs tipo C. Agora, além das USBs, temos o MagSafe, que é um conector magnético. Então, protege o seu computador. Se por acaso alguém chegar e chutar o cabo, não vai derrubar seu Mac. Enquanto aqui, se alguém chutar, você entendeu, vai levantar o computador e ir embora. Então, isso daí é complicado. De peso, eu falaria que é um empate técnico. 1.2 kg do Air M2 e o Air M1, 1.2 também, coisa de 40, 50 gramas de diferença. Isso não vai mudar nada. O que difere mesmo é o chip que tá aqui dentro, o M2 em relação ao M1. Essas aqui são versões básicas, tá? Então a gente vai começar agora a fazer um teste de benchmark, de performance para ver que dependendo do seu uso, não vale a pena gastar mais e pegar o M2, uma vez que cada dia que passa o M1 está bem mais barato em sites de seminovos, ou até mesmo na Shopee, igual a gente já indicou, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é rodar um benchmark no Geekbench 6 e ver a diferença sintética, a diferença em número de poder bruto. E depois vamos fazer um teste também no DaVinci, que é editando um vídeo, tá? Tô rodando aqui o Geekbench 6 em ambas as máquinas, acabei de baixar a versão mais recente do site, tá? Vamos deixar ele rodando aqui. E depois que terminou, olha só, o nosso Air M1 em multicore, 8.593 pontos, enquanto o Air M2, 10.157. Ou seja, esse computador é 18% melhor, mais rápido, mais forte em multicore. Já em single core, a diferença é menor, só 10%, 2.386 para 2.631. Mas na prática, como que é essa diferença? Vou abrir aqui o DaVinci Resolve para fazer esse comparativo. Render no MacBook Air M1 e eu vou colocar em 4K e vou colocar 60.000 kbps de taxa de bit. Manda renderizar também na praça de documentos, igual no outro, e pronto. Salvar, adicionar a fila, adicionar. Agora vamos mandar renderizar em ambos. 1, 2, 3 e foi. Olha que interessante, o MacBook Air M1 já está aqui em 7%, ó. 8% agora, enquanto o Air M2 demorou a iniciar e tá em 3%, mas vamos ver se ele vai buscar. Acaba que eu já tinha rodado uma vez o projeto nesse carinha e nesse não, mas eu acho que ele vai buscar. Vai, aqui ó, já tá em 8% e ele em 12%. Vamos deixar aí renderizando e vamos ver a diferença. Teste finalizado. Nosso Air M1 renderizou o vídeo em 4K, gastando 8 minutos e 15 segundos, muito bom, tempo muito legal. E aqui, 6 minutos e 2 segundos. Lembrando que eu tinha já renderizado algumas vezes, em outros vídeos eu já fiz teste com essa máquina também. E eu, assim, mesmo eu limpando o cache, pode ser que pegue algumas coisas. Então tivemos uma melhora de 26% no tempo. O MacBook Air M2 é 26% mais rápido na renderização do que o Air M1. Sempre ele é mais rápido. Olha aqui a velocidade do SSD, 1500 contra 2.200. Sim, o SSD do MacBook Air M1 é consideravelmente mais rápido do que o do Air M2. Aí vocês vão falar assim: mas Gabriel, por que isso? Porque o Air M1, ele usa
duas NANDs. Então é um SSD com 2 chips, nesse caso de 128 GB cada um, totalizando 256. Já o Air M2 usa um chipzinho só de 256 GB, o que deixa o acesso um pouco mais lento, porque ele não roda em Dual Channel, né? Então assim, você vai sentir diferença? Não, no uso normal não, mas se for passar muito arquivo pesado, você vai sentir diferença. E olha só, esse daqui é um programa que roda vários testes consecutivamente, 1.4 GB, e aqui tá 2.2 GB, 2.3. Então, fazendo testes, vários testes, um depois do outro, esse daqui gargala um pouquinho mais rápido, vai saturar a velocidade dele um pouquinho mais rápido do que o Air M1. Poxa, Gabriel, agora eu fiquei na dúvida, qual Mac que eu compro? O Air M1 ou o Air M2? Olha, claro que se você puder, opte sempre pelo mais novo, é um computador que vai receber mais atualizações no futuro. Beleza, só que o grande ponto é o seguinte, se você vai focar mais em uso leve, muitas vezes é melhor pegar o M1 pela diferença de preço. Olha só, a gente já começa a achar MacBook Air M1 por R$ 3.900, às vezes até menos, tá? Recentemente eu indiquei um na Shopee, pra quem tá no nosso grupo do Telegram, que tava R$ 3.600, R$ 3.690 de 12 vezes sem juros. Mas vamos pegar esse caso aqui, R$ 3.990, é uma loja, né, que vai dar 3 meses de garantia, então por isso que tá um pouquinho mais caro do que o padrão hoje em dia pro M1. 3.990, enquanto um M2 também, mesma capacidade, né, 8/256, vocês podem ver aqui embaixo, tá custando R$ 5.600, e é um dos anúncios mais baratos, às vezes tem um mais barato, mas tá nessa faixa de 5.400, 5.500, ou às vezes até mais caro, né, como a gente acha um mais barato aqui, é difícil achar, aqui ó, um pouquinho mais barato, mas mesmo assim, quase 40% mais caro, para não ter uma performance 40% melhor. É esse o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Então, se você tiver a oportunidade de pegar um M1 novinho, bonitinho, bacana, cara, eu acho que vale a pena você pegar um M1 se a diferença de preço for assim, acima de 40%. Agora, se não for, se o M2 estiver com preço melhor, é um computador que, no geral, né, tirando algumas pequenas partes, é um computador melhor, com uma construção mais nova, um design atual, bateria um pouco melhor, dura cerca de 1 hora a mais do que o M1, né? Aqui eu não consegui fazer um teste de bateria, porque ambos esses Macs, vou mostrar aqui pra vocês. O MacBook o M2 aqui tá com seus 222 ciclos de bateria, e o M1, pessoal, vamos ver quanto que ele tá de bateria, tá com um pouquinho mais, então assim, não é uma bateria novinha. Olha lá, tá com 427 ciclos, então tá com 85% de capacidade o M1, e o M2 tá aqui, ó, 92% de capacidade máxima, então a bateria não seria um teste muito justo, sabe? Mas se você pegar os dois bem novinhos, na mesma... Mas se você pegar os dois bem novinhos, com a mesma quantidade de ciclos, né, a mesma saúde de bateria, o Air M2 vai ser cerca de 1 hora, 1 hora e 10, né, melhor de autonomia do que o M1. Galera, esse foi um vídeo rápido comparando esses dois computadores, tá? Mas de qualquer maneira, para uso leve, o que vocês quiserem, né, assim, vai estar muito satisfeito. Ambos têm Touch ID, né, que é o desbloqueio por digital. Eu acho o design hoje do M2 um pouco mais bonito. Eu só não gosto muito do Note, tá? Mas pelo upgrade de webcam, igual eu mostrei pra vocês, eu acho até ok, né? Essa cor nova é bem bonita. Mas assim, para uso leve e até para editar vídeos em Full HD, começar a editar 4K, qualquer um dos dois, vocês estarão muito bem servidos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou Gabriel de Pinho, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal. Se quiserem virar membro, beleza? Clica aqui embaixo para virar membro e ajudar o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.